Houve um momento em que a filosofia já foi superstição, ou, em outras palavras, houve um momento em que o que nós consideramos superstição hoje já foi filosofia. Vamos falar sobre o renascimento no vídeo de hoje, como a filosofia se transformou muito a ponto de se tornar quase irreconhecível para os dias atuais. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Eu quero falar sobre o Renascimento e principalmente nessa obra aqui, que se chama A Primavera de Botticelli, que é uma obra típica do Renascimento, que está presente hoje nessa galeria aqui, ó, a Galeria Uffizi, que é uma das principais galerias do mundo, localizada na Itália, em Florença, e, bom, obras de referência de Da Vinci, de Botticelli e tantas outras aqui estão. Nós faremos a convite de uma parceria, na verdade, com a Bahia Vista Turismo, uma viagem à Itália, do estoicismo ao renascimento. Nós vamos respirar, nós vamos caminhar, nós vamos aprender nos mesmos cenários intelectuais onde floresceram Sêneca, Agostinho e Maquiavel. Porque, e essa é a nossa ideia principal, o turismo passa, mas a experiência intelectual fica. Entre outras obras que nós veremos essa que eu vou analisar aqui com vocês no vídeo de hoje. Se você está interessado nas nossas últimas 8 vagas dessa viagem, que vai acontecer do dia 7 ao dia 18 de abril de 2026, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você ver qual vai ser o nosso roteiro de viagem e fazer sua inscrição aqui, ó, para que a gente entre em contato com você, para ver a melhor forma de você ir, tá bom? O roteiro também está aqui para baixar completo, o roteiro da viagem está aqui, a proposta inteira está aqui, ok? Mas voltando aqui, vamos analisar essa obra e por que ela toca no enlace entre filosofia e superstição, tal qual a gente considera hoje, tá bom? Mas para começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre uma aula, não a aula inteira, mas um tópico de uma aula que está disponível lá no Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola. O link também está aqui na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Mas eu quero ir no curso do Humanismo ao Spinoza. Nesse curso, a gente falou sobre modernidade, e sobre modernidade a gente falou sobre humanismo renascentista aqui. Na apostila desse curso, o tópico 2 é sobre os profetas e os magos, coisa que hoje a gente considera como no campo da superstição. E aí eu quero falar sobre esse aspecto para depois voltar aqui e interpretar essa obra. Combinado? Então vamos lá. Um dos aspectos mais característicos da Renascença foi a retomada de um componente helenístico de forte sabor oriental, marcado pelo sincretismo entre tradições filosóficas gregas e doutrinas de origem mística ou revelada. Difundiram-se nesse contexto textos com características mágico-teúrgicas, atribuídas pela antiguidade tardia a deuses antigos ou profetas lendários, mas que, à luz da crítica moderna, são reconhecidos como composições pseudônimas. Entre esses textos destacam-se o Corpus Hermeticum e os oráculos caldeus e os hinos órficos. Embora os humanistas da Renascença tivessem desenvolvido a crítica filológica, que é a crítica textual, muitos caíram no erro de aceitar como autênticas as obras atribuídas aos chamados profetas magos, Hermes Trismegisto, Zoroastro e Orfeu. Assim, o sincretismo entre doutrinas gregas, neoplatonismo e cristianismo, e eu destaco esses três aqui, tão marcante no pensamento renascentista, fundamentou-se em grande medida sobre essas falsificações da antiguidade tardia que passaram por revelações divinas ou ancestrais da sabedoria perene. E aqui eu falo sobre esses principais magos, eu não vou aqui dar uma aula sobre eles, mas o que eu quero destacar é que falar de renascimento não é falar de revolução científica, que vai acontecer na mesma época, mas um pouco mais para frente. E a ênfase na matematização do conhecimento, na fonte empírica como fonte privilegiada do saber. O Renascimento ainda é a etapa em que se privilegiam uma espécie de sincretismo entre um platonismo filtrado por um neoplatonismo.
E esse neoplatonismo é misturado com tradições orientais, certo? Portanto, é muito mais relativo ao campo do que hoje nós denominamos como místico e supersticioso, embora eu não esteja avaliando se ele é supersticioso ainda, do que a filosofia. Os renascentistas, por exemplo, ligavam muito mais para a retórica e para as artes do que para a lógica clássica, a moda de Aristóteles. Nessa época estava restrita às universidades, que têm origem cristã católica, inclusive. Essa pintura aqui, do Botticelli, é uma pintura renascentista que retrata, veja você, elementos neoplatônicos. Essa obra aqui é uma releitura de uma famosa alegoria apresentada por Platão no seu Banquete, chamada A Escada de Diotima. Eu vou colocar aqui, ó, o vídeo que eu já fiz sobre a Escada de Diotima para você assistir. Caso você não conheça, dá uma olhada lá depois de assistir esse vídeo aqui, que é uma alegoria que retrata a ascensão do mundo sensível até o mundo inteligível. Essa pintura retrata isso com elementos neoplatônicos por meio da arte, e, portanto, tenta retratar uma ideia filosófica neoplatônica por meio de um elemento sensível, que é o elemento da arte. Típico do Renascimento. O Renascimento não apela para a lógica aristotélica. O Renascimento apela para a retórica e para as artes. Um campo que nós hoje relegaríamos como um campo um tanto quanto mais irracional, mais apelativo, mais emocional e, por que não, supersticioso. Muita gente associa as duas coisas, embora eu não necessariamente faça essa associação. Mas vamos tentar entender essa obra aqui e o que ela quer dizer? A Primavera. A Primavera, uma das obras que nós veremos ao vivo quando formos à Itália em 2026. Para começar, eu quero chamar a sua atenção da direita para a esquerda, tá? Mas antes, o que está em jogo aqui é o seguinte, ó. Eu vou olhar para a obra e vou olhar para as minhas anotações para não me perder, obviamente. Então, se trata de uma leitura neoplatônica proposta por um círculo dos Médici, que era a grande família que bancava as artes daquele período. Ela foi influenciada pela filosofia do Marsilio Ficino, sobre quem a gente fala também no curso lá do Humanismo a Spinoza, que foi um grande tradutor e um grande comentador de Platão na época. Marsilio Ficino não só traduzia e comentava Platão, como fazia conexões com as filosofias orientais. Aqui a Primavera é uma alegoria da, veja só você, ascensão do amor, ou seja, do desejo carnal rumo à contemplação intelectual. Para compreender essa escada do amor, é essencial saber quem são essas figuras mitológicas que estão aparecendo aqui e o que cada uma representa, tanto no mito quanto na filosofia, certo? No centro, aqui tem uma figura de destaque, mas vamos começar da direita para a esquerda. Então, ó, essa figura aqui, da direita, azulada, é o Zéfiro. Quem é o Zéfiro? O Zéfiro é o vento oeste, na mitologia greco-romana. Ele é filho de Astreu e filho de Aurora. Ele, nos mitos, é retratado como sendo rápido, impetuoso e indomável. Em uma das histórias mais conhecidas da mitologia greco-romana, ele rapta e violenta Clóris, que é a ninfa dos campos e que depois, na mesma mitologia, é transformada em Flora. Vou já chegar lá. No quadro aqui, o Zéfiro encarna uma espécie de amor carnal, um eros carnal, é um amor impulsivo que invade, como o vento, que ele próprio representa, os corpos alheios. Então ele representa o nível mais baixo da relação humana com a beleza, que é o desejo instintivo, certo? Esse aqui é o Zéfiro, tá vendo? Esse aqui é o Zéfiro. Bom, mas indo um pouco mais aqui à direita, há duas mulheres. Na verdade, são a mesma mulher. Tá vendo? Mas vamos focar nessa mais assustada aqui, ó.
ela é a Cloris barra Flora. Na mitologia, a Cloris é a ninfa dos prados. Ela, após ser violentada por Zéfiro, se transforma em Flora, que é essa que está imediatamente do lado dela aqui. Tá vendo? Ela se transforma imediatamente na Flora, que, para os romanos, é a deusa romana das flores. Ela é a deusa também, por consequência, da germinação, do florescimento, da fertilidade, que é fortemente associada também ao amor. No quadro, ele apresenta duas faces da mesma figura. Cloris sendo capturada, na iminência de ser violentada, e Flora, agora deusa, espalhando as flores, né? Já foi inseminada, digamos assim. Então aqui é a passagem do amor bruto para um amor mais civilizado, mais ordenado. A transformação que torna o desejo fértil, criativo. E aqui nem sempre nascendo do amor apaziguante, mas do amor violento, certo? Então aqui, ó, tem um movimento retratado. Zéfiro, Cloris e Flora, certo? Em seguida, aqui embaixo, tem essas três mulheres, as três graças. O que são as três graças? Na mitologia, elas são filhas de Zeus. Elas são Aglaia, que a gente pode traduzir por esplendor. Elas são Eufrósine, que a gente pode traduzir por alegria. E Thalia, que a gente pode traduzir por floração. Elas acompanham Afrodite e representam harmonia, charme, sociabilidade e beleza, não só física, mas beleza também moral. São as três graças. Se alguém age hoje com graça, alguém age com esplendor, alegria e floração. Charme, sociabilidade. No quadro, elas encarnam o refinamento do amor. É o estágio intermediário. O desejo aqui já não é bruto. Ele se torna cortesia, dança, simpatia, vínculo. A graça central vira as costas para Zéfiro, percebe? E esse virar de costas para Zéfiro simboliza a renúncia ao amor carnal. Ela olha para outra figura, o Mercúrio, desejando uma forma mais superior. Então, nota lá, ela está olhando para essa figura aqui, ó. Percebe? Está olhando para essa figura aqui. Bom, mas antes de ir para lá, vamos para o Cupido, que está aqui em cima. Tá vendo esse bebezinho aqui? Retratado vendado, atirando flechas. Bom, na mitologia, o Cupido, o Eros, é o deus do desejo. É o filho da Afrodite. Ele é representado cego ou vendado, no caso aqui vendado, para simbolizar a imprevisibilidade da paixão. No quadro, ele aponta aleatoriamente a flecha sobre as graças, indicando que o amor pode elevar a alma. Ou, se a gente quiser, arrastar de volta para o desejo carnal. O Cupido marca a fronteira entre o Eros vulgar e o Eros celeste. Tá vendo? Ele está justamente no meio, marcando a fronteira aqui. E aí tem o Mercúrio, para quem essa graça está olhando. Esse aqui é o Mercúrio. Mercúrio, aqui, é Hermes. É a versão romana do deus Hermes. Ele é o mensageiro dos deuses. Ele é o patrono da inteligência. Ele é o patrono dos viajantes. Ele é o patrono também da eloquência e da, digamos assim, da esperteza, né, da razão astuta. Aqui, ele está com um caduceu, que é esse bastão aqui, tá vendo? É o símbolo do Hermes. Com o caduceu, ele guia as almas e dispersa, melhor dizendo, as nuvens. Tá vendo aqui as nuvens dispersadas? No quadro, ele simboliza o amor racional, a mente que dissipa paixões e se volta às alturas. Por isso, ele não olha para as graças. A sua atenção está além da cena, voltada ao inteligível, voltada ao transcendente. É o estágio mais alto da ascensão amorosa. Percebe? É o estágio mais alto da ascensão amorosa. Nesse quadro aqui, portanto,
os personagens se explicam, certo? Mas está faltando uma. Está faltando a do centro. Essa aqui é a Vênus. É a deusa do amor, também chamada de Afrodite. O que a Vênus está simbolizada aqui? Bom, qual que é a mitologia da Vênus? Vênus, ou Afrodite, é a deusa do amor, da beleza, da geração, da vida. Mas desde a antiguidade ela existe numa dupla tradição. Isso aqui é interessantíssimo. Tem a Afrodite Pandemos, que é ligada ao amor físico, popular, carnal. E tem a Afrodite Urânia, que é ligada ao amor espiritual, puro, contemplativo. No banquete, o Platão explora essa distinção, que é um amor que baixa a alma ao corpo e o outro que eleva a alma ao divino, que é exatamente a duplicidade que o Botticelli está colocando aqui. Percebe? Exatamente a duplicidade que o Botticelli está colocando aqui. Então, qual que é o papel na composição aqui da Vênus, né? Ela está no centro do quadro, e não por acaso, porque ela cumpre uma função filosófica. Ela faz a mediação entre o amor carnal, à direita, começando lá com o Zéfiro, e o amor intelectual, à esquerda, vai terminar lá com o Mercúrio. Então a estrutura é essa. À direita você tem Zéfiro, Flores e Flora, que é um Eros instintivo. À esquerda você tem as Graças e Mercúrio, que é um Eros mais elevado. E no centro você tem Vênus e Cupido, certo? Vênus e Cupido. O gesto da mão direita dela, que é esse aqui, ó, suavemente erguida, tá vendo? É interpretado como o gesto de quem apazigua, e nem regula, quem dá ordem à cena. E aí, a Vênus aparece nessa relação neoplatônica da seguinte maneira. Alguns comentadores renascentistas, Warburg, Dempsey, nomes como esses, mostram que o Botticelli é influenciado pelos renascentistas, como o Marsilio Ficino. Então eles pintam a Vênus não como uma Afrodite pagã, simplesmente, mas como uma figura moralizada, quase cristã, percebe? Ela veste roupas diferentes da Vênus da mitologia, porque a Vênus da mitologia aparece nua, certo? Aqui ela não está nua, certo? Ela está vestida. Sua postura é calma, quase maternal, né? Ela está colocada como se fosse no interior de um nicho vegetal, percebe esse nicho vegetal aqui? É quase um trono natural. Então por isso ela se torna visualmente uma rainha da primavera, a guardiã da ordem amorosa. Ela é uma Vênus civilizadora. Ela preside o amor e dirige ao bem. Ficino chamaria isso de uma Vênus humanista, certo? Um amor que forma a alma, que educa, que encaminha. Então ela é, na doutrina neoplatônica do Renascimento, o seguinte, certo? O seguinte, essa pintura como um todo, tá? Zéfiro, natureza bruta. Graças, refino da natureza, né? A moral que educa. Mercúrio, intelecto que contempla a ordem divina. E a Vênus, que torna esse processo todo possível, é o princípio que atrai, mas também que ordena. Suaviza e torna fecundo, né? Com o amor do Zéfiro com a Flora. No amor civilizado, ela inspira a harmonia com as graças. No amor intelectual, ela conduz a alma ao bem. Certo? Bom, essa aqui é a leitura neoplatônica barra artística barra literária, porque mitológica, da ascensão intelectual que nós verificamos na filosofia clássica. Então você veja, a filosofia não é só, ou melhor dizendo, a filosofia se manifesta de modos diversos. Quando a gente considera um aspecto da filosofia supersticioso, muitas vezes nós estamos considerando a nossa lente atual, para dizer que isso é imaginação, isso é menor, isso não é um raciocínio lógico matemático, isso não tem base na empiria. Tudo certo. Esse é um modo de filosofar.
Porém, quando a gente vai para outros tempos históricos, o modo de filosofar também passa pela arte. E esse quadro retrata uma teoria super complexa, que é a teoria... No fundo, a gente está falando aqui da teoria das ideias do Platão, ou teoria das formas, que é filtrada pelo neoplatonismo. Mas ele está explicando essa teoria que, no fundo, é muito abstrata, em termos imagéticos. E esse também é um recurso da filosofia. A filosofia naquilo que nós relegamos ao que é menor, entre aspas aqui, ao âmbito dos sentidos, ao âmbito artístico, percebe? Então esse é a minha contribuição aqui para que você considere a palavra superstição localizada, histórico, né, na história, histórico-temporalmente, eu falo, mas isso é redundante, e que filtre isso para tentar entender que ideias filosóficas não se veiculam apenas matematicamente e empiricamente, né? Ou seja, filtradas pela revolução científica que aconteceu logo em seguida. E quero fazer, agora sim, um chamado reiterado aqui a convidar você a ir na galeria em que essa obra de arte está, uma viagem filosófica que nós faremos em abril de 2026. Nós já fechamos mais da metade das vagas, restam 8. Vou colocar o link aqui embaixo. Você pode ter acesso ao roteiro completo, reservar sua vaga e ter mais detalhes. Ok? Como eu sempre falo, você é o que pensa, não se esqueça disso. Você está aqui para pensar melhor. E como sempre, fique com Sócrates.